Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de números 17. Jeremias 17, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Jeremias 17, de 1 a 10, assim diz a palavra do nosso Deus. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar novamente, meus irmãos? Senhor, nós te pedimos que a tua palavra fale conosco. Rogamos ao Senhor que o teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine por todo este caminho do conhecimento da tua palavra. E, ó Deus, que este conhecimento seja completo, que ele atinja todas as áreas da nossa vida, desde o nosso intelecto até as nossas ações. É em Cristo Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Existe uma música de uma banda que eu gosto muito. Talvez os irmãos nunca tenham ouvido, mas é uma banda com um nome um tanto quanto estranho. Uma banda que se chama Plutão Já Foi Planeta. Um nome muito estranho, né, para uma banda. Plutão Já Foi Planeta. E eles possuem uma música que diz, que tem o seguinte título: Alto Mar. Alto Mar. E no pedaço da música, ele diz assim, o autor da música: eu sorri mais do que sofri. Mentira. A gente sabe como se enganar direito, a gente sabe como se perder no caminho. Eu morri muitas vezes, sim, confesso, esquecendo de respirar, afogando em pleno alto mar. Por que eu trouxe essa música? Por que eu trouxe esse trecho? Porque quando eu ouvi essa música, eu estava viajando de carro, voltando lá de Londrina, 10 horas de viagem, e você vem pensando muitas coisas quando você está dirigindo, para tentar não dormir. E essa música tocou no rádio. Eu falei, nossa, esse artista teve uma sensibilidade talvez para expressar algo que realmente acontece na nossa vida. Diversas vezes nós nos enganamos. Diversas vezes nós somos levados a criar imagens de nós mesmos ou das situações, dos cenários, que normalmente não são reais. Que normalmente não condizem tão certamente com aquilo que realmente está acontecendo. E às vezes a gente se engana.
a gente acaba vivendo uma vida talvez de euforia, talvez de uma imagem irreal de quem nós somos e qual é o cenário em qual estamos. E quando eu paro para olhar o texto de Jeremias, eu percebo que ele está querendo mostrar para nós algo totalmente ao contrário disso. Ele quer mostrar para nós o que é realmente a vida e como nós devemos vivê-la para não sermos enganados por nós mesmos, ou pior, pelo nosso coração. O povo de Israel era um povo assim, era um povo que se enganava muitas vezes, era um povo que nutria dentro de si o pecado, e esse pecado muitas vezes estava ligado aos seus ídolos. Se nós lermos os profetas, especialmente Jeremias, ou todos eles na verdade, nós vamos notar que o povo de Israel se enganava perante os ídolos. Adorava postes ídolos porque achavam que esses ídolos dariam algo a eles, que Deus não estava dando. E rapidamente eles esqueciam da bênção do Senhor e de como o Senhor havia tirado eles do Egito, sustentado no deserto, dado a eles um rei como Davi, dado a eles Jerusalém, uma grande capital para a sua nação. Um povo que infelizmente fez uma escolha errada. Uma escolha de servir aos ídolos e se afastar de Deus. Cada um vivia como queria. Não é difícil encontrarmos essa frase no Antigo Testamento. Cada um fazia o que bem lhe aprovava. E quando cada um fazia isso, cada vez mais eles se distanciavam da presença de Deus e da comunhão com o Pai. A realidade dos deuses faz do livro de Jeremias ser um dos mais tristes de toda a Bíblia. Como juízo de Deus, a Babilônia cresceu e Jerusalém caiu. Esse é o contexto do livro de Jeremias. E diante disso, diante da irrealidade que muitas vezes os israelitas viviam e muitas vezes nós vivemos, eu gostaria de propor e dividir com os irmãos o seguinte tema: a vida que geralmente deixa a desejar. A vida que geralmente deixa a desejar. Porque talvez esteja vivendo fora de uma realidade que foi a qual Deus criou para nós. E em primeiro, isso acontece em função da distância de Deus. Isso acontece em função da distância de Deus. Versículos de 1 a 4. Olhe na sua Bíblia. Diz que o pecado está escrito com ponteira de ferro aonde? No coração. Os irmãos se lembram que Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz sobre o coração? Que do coração procede todas as fontes da vida. Ou seja, no coração habita aquilo que define o nosso ser. No coração habita tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós haveremos de ser. No coração é onde Deus age, porque é lá que com ponteiro pontiagudo foi gravado os nossos pecados. É no coração que estão todas as nossas mazelas. Jesus vai dizer que do coração vêm todos os maus desígnios. Jeremias está dizendo que o pecado ele foi tão duro na vida de Judá, no povo de Israel, que ele penetrou o mais profundo do ser daquela nação. O pecado é tão profundo que faz parte do ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer em Romanos. Davi vai dizer que ele foi concebido em pecado e o pecado faz parte dele. O pecado é tão profundo que influenciou toda a vida daquele povo. Ao ponto de os filhos olharem para os pais e verem, meus pais estão adorando postes ídolos, e estranharem isso. Porque Deuteronômio 6 diz, no caminho você vai inculcar na cabeça do seu filho as maravilhas de Deus. Mas o povo não estava fazendo isso. O povo estava adorando outros deuses. É tanta contaminação que os filhos se impressionaram com a idolatria do povo. O povo ficou sem noção.
Eles não tinham mais medo de serem idólatras e desagradarem a Deus. A distância que tiveram de Deus foi tão grande que a vida deles ficou a desejar. O pecado tomou conta tanto deles que eles começaram a ficar insensíveis. Se nós voltarmos e lermos Isaías, nós vamos ver que os sacerdotes são acusados de levarem sacrifício a Deus, mas ao mesmo tempo que levam sacrifícios a Deus, o seu coração não está ali, não está verdadeiramente diante do Senhor. Joel vai dizer que não adianta se arrependerem, mas é melhor que eles rasguem os seus corações diante do Senhor, porque os seus corações estavam tremendamente corruptos e distantes do Senhor. A vida que se geralmente deixa a desejar é uma vida assim, que se distancia do Senhor, que o pecado já tomou tanto da realidade da pessoa, que ela não enxerga mais os seus pecados, que ela não enxerga mais a verdadeira vida que Deus nos propõe, que ela não enxerga mais o pecado tão presente e que te traz vergonha. Meus irmãos, será que muitas vezes nós não estamos assim? Vivendo vidas que não percebem mais o pecado que nos acomete todos os dias e não pedindo perdão e arrependendo dos nossos pecados. Nós devemos ter cuidado para não ter uma vida distante do nosso Deus, porque uma vida distante do nosso Deus é uma vida longe da comunhão com Ele. E vida sem comunhão com Deus não é vida. Vida, biblicamente falando, é comunhão com o Senhor todos os dias, fazendo as nossas orações, lendo a Bíblia, conversando com Ele. A vida que geralmente deixa a desejar está trilhando caminhos irreais, os quais Deus não preparou para nós. Isso resulta em sofrimento e dor. A mensagem clara de Jeremias é: a desobediência às leis de Deus passará por punição. Deus é justo. Nós precisamos enxergar os nossos pecados. A vida que geralmente deixa a desejar, isso acontece em função da distância de Deus, mas isso acontece também quando se perde a confiança em Deus. Olha os versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A consequência clara da distância de Deus é uma maldição sobre a nossa vida. Deuteronômio, capítulo de número 7, vai nos falar sobre o pacto que Deus tem conosco. E neste pacto, Deus nos abençoa à medida que nós o obedecemos. Mas Deus traz maldições a partir do momento que nós desobedecemos. E o que Deus está dizendo para o povo de Israel naquela época, para o povo de Judá é: a distância que vocês possuem de Deus faz com que vocês sejam malditos. E malditos porque vocês estão confiando em outra coisa que não sou eu. Maldito porque vocês estão confiando no homem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, a sua força, aquilo que te move. Confiar nos homens é desacreditar no pleno poder de Deus para fazer o que sonhamos e desejamos. Ao mesmo tempo que nós confiamos nos homens, não tem como confiar em Deus, então nós acabamos desconfiando de Deus. O afastamento que falei antes se desenvolve e chega ao ponto da desconfiança em Deus. E no fim das contas, esse texto não diz respeito somente a confiar nos outros e parar de confiar nos outros, mas a Bíblia diversas vezes, inúmeras vezes, fala para nós cuidarmos do nosso coração, para não confiarmos em nós mesmos. Não é maldito o homem que só confia no outro homem, mas é maldito o homem que confia em si mesmo, achando que por si mesmo conseguirá algo de Deus.
Jeremias quer dizer ao povo de Israel, ao povo de Judá: cuidado com a autoconfiança. Cuidado com aquilo que você acha que pode fazer por si mesmo. Não é assim que funciona. Confie primeiro em Deus. Lembre-se que Ele te tirou do Egito. Lembre-se que Ele te sustentou no deserto. Lembre-se das promessas e maravilhas que Deus fez e ainda fará. Confie em Deus. Cuidado com a confiança que vocês têm em si mesmo ou nos outros. Na maioria das vezes é muito fácil dizer para não confiar nas pessoas. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós não devemos confiar em nós mesmos. Porque, como diz o texto mais para frente, o coração é corrupto, profundamente enganoso. O Senhor Jesus disse: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus responde a essas perguntas que Ele mesmo faz: eu nunca vos conheci, porque a obra que vocês fizeram não é pela força de vocês, é pela minha força. Então, podem ter feito muita coisa em meu nome, mas se eu não estivesse com vocês, nada disso aconteceria. O que deve guiar o nosso pensamento é o que Paulo diz em Romanos 11. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ou o que ele diz lá em Atos, capítulo de número 17. Porque no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós devemos ligar a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos ou nas outras coisas. Pessoas que desconfiam de Deus, no final das contas, são egoístas, orgulhosas, soberbas, pois acharam que os outros, ou pior, que si mesmas, poderiam algo, quando na verdade tudo é possível por causa de Deus. E existe uma música de uma banda chamada Projeto Sola, que diz o seguinte: esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar mesmo quando o meu olhar falhar. Devemos confiar em Deus, meus irmãos. Porque se nós não confiarmos nele, como diz o texto, o resultado dessa vida será lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Confie em Deus. Cada dia da sua vida. E é por isso que Jeremias continua o texto. E pode parecer que ele vai terminar de um modo pessimista, um tanto quanto triste, mas não é verdade. O texto tem uma reviravolta. O texto é como se ele tivesse um mas, e ele estivesse dizendo assim: mas aquele que confia no Senhor é bendito. Então a vida que geralmente deixa a desejar, se resolve quando se retorna para Deus. É por isso que Jeremias lembra mais ou menos o que está escrito no Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que faz aquilo outro, e não se detém, porque ele é diferente do ímpio, porque ele é diferente daquele que não acredita em Deus e não crê em Deus. Jeremias traz uma boa nova para nós: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias traz essas palavras. Jeremias traz essas palavras para dizer para nós, nesta manhã, que quando nós confiamos em Deus, por mais que as situações sejam ruins, e por mais que nós sejamos uma árvore plantada no deserto, ainda haverá uma fonte a nos regar. Por mais que as situações sejam complicadas e difíceis, Deus ainda estará conosco, nos abençoando. Percebe a diferença daquele que confia nos homens e na sua força e daquele que confia em Deus? Um é plantada no deserto e logo seca e fica inabitável. Mas aquele que confia em Deus, por mais que seja plantado no deserto, sempre terá uma fonte a jorrar para regar e para crescer, ficando com folhas verdes. E no ano da sequidão não se perturba,
nem deixa de dar fruto. Ou seja, constantemente vive e tem comunhão com Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que a vida com Deus e aquela que confia em Deus tem a ver com a paz que Paulo diz no Novo Testamento. Excede todo entendimento. É a paz de alguém como o autor do hino Aflição e Paz pôde cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor, por mais que minha família tenha morrido num naufrágio. É a mesma paz que Paulo pôde experimentar na prisão. É a mesma paz que Jesus pôde experimentar, ao ponto de dizer: seja feita a tua vontade, Pai. Uma paz que não vem de nós, mas vem de Deus, e que excede todo entendimento. Uma paz que Jesus nos convida a não andar ansiosos, mas depositar diante dele toda a nossa ansiedade. Enquanto um acha que por si conseguirá algo, aquele que espera em Deus sabe que não é digno e não pode nada se Deus não fizer e não operar na sua vida. E por isso, espere em Deus. E nós devemos esperar em Deus porque o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Versículo de número 10 responde isso para nós. Eu, o Senhor, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos antigos, o Deus que sempre te protege, esquadrinho, conheço o coração, eu provo os pensamentos, até mesmo antes de você pensar. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, sei bem o que passa no seu coração, e por isso eu te digo: bendito aquele que confia em mim. Esperar em Deus é saber que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que sempre cuidou e sempre cuidará de todos nós, de tudo aquilo que nós precisamos. É ter fé dia a dia e ser cheio da alegria que há em Deus e na salvação em Cristo Jesus. É acreditar naquilo que João, capítulo de número 4, nos diz. Creia em Deus e você terá uma fonte eterna a jorrar dentro do seu coração, águas vivas que nunca pararão, sempre estarão contigo. É acreditar no que João diz em capítulo 16 do seu Evangelho. Vocês terão um Consolador dentro de vocês, sempre a consolar em todos os períodos da sua vida. Meus irmãos, como eu disse no começo, muitas das vezes nós nos enganamos. Nós achamos que pelas nossas próprias forças conseguimos algo. E assim como o autor da música diz, muitas vezes eu sorri mais do que sofri. Mentira. Ou seja, sofrimentos virão na nossa vida. Sofrimentos chegarão para nós. Mas em Deus nós somos mais que vencedores, pela salvação em Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: podemos ficar aquém da proposta de Deus para a nossa vida. No entanto, porém, todavia, devemos atentar para a realidade do nosso pecado, para nos arrependermos e termos fé na esperança que há em Deus e somente nele. A vida que geralmente fica aquém, ela se distancia de Deus, ela perde a confiança em Deus, mas quando ela se tocar do seu pecado e de como ele é duro diante de Deus, ele pode se arrepender, ter fé, pedir perdão e ter viva esperança em Jesus Cristo, na salvação que Deus nos deu através dele. Meus irmãos, essa é a mensagem de Ezequiel para a nossa vida, de Jeremias para a nossa vida. Que você tenha isso em mente. Apesar do seu pecado, apesar do nosso pecado, nós podemos pedir perdão a Deus e ficar com a vida dentro daquilo que Ele nos propõe para viver, tendo fé nele e esperança nele. Gostaria então de convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida eu empretarei a bênção.
Pai querido, Pai de amor, bendito Deus que habita no mais alto e sublime trono, nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai, cientes do nosso pecado, cientes, ó Deus, de que fazemos muitas vezes diversas coisas que desagradam ao Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é misericordioso e bondoso. Sabemos que o Senhor é gracioso. Sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, se nós confessarmos o nosso pecado diante de Ti. Ó Deus, não nos permita viver irrealidades. Não nos permita, ó Pai, criar imagens irreais de nós mesmos ou das circunstâncias. Mas pelo contrário, que nós saibamos todos os dias da nossa vida que somos pecadores, mas que fomos alcançados pela graça, que fomos alcançados pelas maravilhosas atitudes e ações do Senhor na nossa vida, que fomos alcançados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, e que agora, ó Deus, podemos viver em novidade de vida, que agora, ó Deus, podemos viver como povo escolhido do Senhor, sacerdócio real, nação santa, com o propósito de proclamar as virtudes, as benéfices, as maravilhas daquele que nos chamou para a maravilhosa luz. Ó Deus, essa é a realidade que o Senhor nos propõe para viver, e é nessa realidade que queremos nos agarrar, Pai, porque o Senhor um dia nos transformou, um dia alcançou a nossa vida, um dia nos fez novas criaturas e colocou dentro de nós o Teu Santo Espírito, que todos os dias é o Consolador amável dentro de nós, nos mostrando e nos relembrando das verdades do Teu Evangelho. Muito obrigado por isso, e em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.